Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. E nessa terceira edição especial de fim de ano, a gente fez um recorte em cima de reconhecimento, né, do receber reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, que é uma coisa extremamente importante, oferecer reconhecimento também pelo trabalho que outras pessoas fazem, isso é fundamental. E também a gente separou recortes interessantes, situações inusitadas, vamos dizer assim. Vale a pena a gente conferir esses recortes especiais. Não vou ficar dando spoiler, fiquem agora com os trechos mais importantes que a gente separou para vocês nessa terceira edição especial do Meu Nome é Correria, fim de 2021, 2022, chegando aí na veia. Aproveitem. É importante para mim para eu estar aqui hoje, por exemplo. Bom, a gente segue aqui falando das correrias do nosso querido Leandro Learte. A primeira delas que a gente se debruçou justamente a parte de composição, a parte musical, vamos dizer assim, mas que ela se desdobra, né? Arranjador, compositor, como você falou, faz parte é um dos fundadores do Arte Popular e tudo mais. Vocês venderam 10 milhões de discos, né, cara? 10 milhões de discos. É muita coisa, mas hoje em dia ninguém vende disco mais. Não. Como é que funciona, então? Como é que ganha dinheiro hoje em dia? O cara que está começando, quer ganhar... Você ganha dinheiro com streaming? Você ganha dinheiro mais com as músicas novas ou com as músicas antigas? Pô, uma coisa que é super interessante, assim, que me perguntam, cara, vai fazer 30 anos do Pagode 90. O Pagode 90 virou um selo, né? Em que a gente fez aquele movimento musical, assim, de vários grupos tocando em todas as televisões e tal, e aí o pessoal não aguentava mais a gente. Era todos os programas de domingo, sábado, sexta, e já vai fazer 30 anos de 90. Olha, e a gente está conversando sobre isso e posso dizer que a gente, naquela época, fez escolhas importantes para poder estar aqui hoje, assim. Então... Que escolhas foram essas? De repente, músicas que eram muito comerciais e que a gente colocava determinadas assinaturas nas músicas que transformou a gente num som super original e que seria intransferível para outras bandas, assim. Então a gente fez isso algumas vezes. Pô, traduz aí, Leandro. Eu não entendi, não sei que tipo de assinatura é essa aí. Gente, porque hoje o mundo é tão competitivo, tão louco, e há 30 anos atrás, em 90, já era muito competitivo. Claro que não tinha internet. Hoje em dia, com a internet, você com um laptop, você grava um disco às 2 horas da manhã, e às 6 horas da manhã você coloca esse disco, esse clipe ou essa música na internet, e às 10 horas da manhã você já é famoso. Tá assim, tá muito rápido. Das 2 às 6 às 10 você consegue ser famoso em algumas horas. E antigamente a gente fazia parte de uma gravadora que tinha CD, que tinha vinil, que tinha cassete, e que depois veio MP3 e uma série de coisas. A gente assinava as músicas, a gente olhava no mercado assim, pô, tem 30 grupos tocando, 40 grupos tocando nas rádios, indo na TV. Então, esses grupos eles tinham uma sonoridade que eram muito próximas entre eles, assim, que um determinado produtor tinha, e que a gente, por exemplo, eu produzi os discos do Arte Popular. Eu era o único artista que era produtor dos discos. Então, a gente tinha uma sonoridade diferente, a gente cantava de um jeito diferente, a gente, nos shows, a gente chamava atenção de um jeito diferente, a gente assinava algumas coisas. E que aquilo fez com que a gente tivesse uma coisa original só do Arte Popular e que perdurou durante vários anos, assim. Então, a gente, por exemplo, pega a Gamamou, que é um super hit nosso, né? Que é um samba rock que a gente praticamente reviveu a época do samba rock nos anos 90. Essa música foi a música mais importante do samba rock nos anos 90 para cá, assim. Então a gente fez um samba rock que praticamente não tinha nas FMs. A gente falou, vamos colocar um samba rock, mas a gente vai estar indo contra a maré, então vamos contra a maré. Porque se a gente conseguir impor uma assinatura nas rádios e na TV, através de uma música que está indo contra a maré, a gente vai estar impondo uma assinatura nossa. E foi o que aconteceu. A Gamamou foi a única música que tocava de samba rock nas FMs e que até hoje, ela é trilha sonora de várias festas em vários lugares que a gente vai. Então é a maneira de você fazer umas escolhas que são extremamente difíceis, que talvez você vá colocar um determinado estilo musical na rádio que não toca há muito tempo, mas se der certo,
ela dá uma longevidade para sua vida, para sua carreira. E hoje a gente está falando de Agamamã. Hoje, depois de 25 anos, a música ainda continua sendo muito tocada. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender, Deu pra mas entender? a gente vai te chavar um pouco mais. É interessante esse papo, mas é uma escolha super difícil, super importante e estratégica. E quando eu comecei a fazer isso, eu não conseguia ir no metrô. Não conseguia andar de metrô, não conseguia, mudou minha vida. Assédio muito grande. Né? Assédio muito grande. Eu comecei a falar, meu, o que é isso? Como que funciona? A gente na rua falava, eu te amo. Eu falo, cara, eu não sei nem quem é você. Eu te amo, você mudou a minha vida, Olha, você... Era tanta coisa, eu não sei nem te falar, mas isso pra mim era muito forte. Eu comecei a ter um certo pânico, assim, sabe? E até porque as pessoas, elas têm essa coisa de que você achar que você é aquele personagem. Entende? Então, muitas vezes as pessoas achavam... Eu sou essa pessoa de sorriso largo, que falo, que grito, que dou risada. E eu faço personagens mais contidos, né? Personagens mais que estão mais numa linha ali dramática interna, né? É muito pouco expressado para fora, digamos assim. E as pessoas eu acho que eles queriam ver na minha figura aqueles personagens. E não vinham. Então era um susto pra pessoa e a pessoa me assustava. Pô, o que aconteceu, meu? Cara... Pô, tu não é o cara lá que faz... Não, cara, não sou não. Assim, começava a ficar nervoso, eu saía andando. Às vezes umas abordagens assim um pouco agressivas, né? Que eu falava, cara, desculpa, eu tô com medo de sair na rua. Então isso pra mim foi muito, muito louco, assim. Muito, muito louco. Mudou a minha vida. Mas em contraponto, o meu maior prêmio... de tudo que eu faço, de tudo, sempre as pessoas que se identificam com esse trabalho. Eu recebo relatos assim, eu fui fazer uma sessão de Sócrates no festival em São Miguel do Gostoso, que é um festival lindíssimo que tem ali na praia, um telão montado na praia, as espreguiçadeiras, e as pessoas assistem os filmes na praia, assim, é Onde muito legal. São Miguel do Gostoso? São Miguel do Gostoso, em Rio Grande do Norte. Ai, que incrível. E, cara, incrível. Eu fui lá e teve um menino que falou, cara, depois que eu assisti seu filme, eu olhei a minha situação e eu decidi que eu quero mudar. Eu quero voltar a estudar, que eu não quero mais seguir o caminho, eu não quero seguir o caminho do Sócrates, eu não quero chegar nesse lugar, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar minha família. E esse sempre foi o meu prêmio. Quando eu fiz Sintonia, que a galera, eu recebi a mensagem, assim, do presídio. Ah, é? O quê? Recebi a mensagem do presídio, assim, uns contatos meio estranhos, assim, no Instagram. Que não sei o que, você tá representando nós aí fora, que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Os trafica dentro dentro do presídio, mandando mensagem pra você, congratulando. Pô, parabéns, cara, igualzinho mesmo. Você fez muito bem. Que isso, cara. Gente dentro do presídio, eu falei, cara, que loucura. Eu recebia contato também, assim, a galera, tô tentando sair dessa vida e tudo mais, tuas cenas... Mano, tô muito feliz de ver teu personagem, porque a gente sabe o fim dele, eu tô vendo o fim dele e eu tô vendo o meu fim, cara, eu não quero mais. A gente falou, contou a história do meu companheiro, olha, meu filho era desse jeito, eu perdi meu filho, assim. Esse sempre foi o meu prêmio em todos os trabalhos que eu fiz, as pessoas se reconhecerem nesse lugar. Eu estreiei 7 Prisioneiros antes de ontem. Sim, fala. E eu recebi mensagem, tipo, a minha mãe se emocionou com o filme porque ela estava nessa situação. Ela veio do Belém do Pará para São Paulo e se encontrou numa situação de trabalho análogo à escravidão. 3 meses sem receber e tudo mais, não podia conversar com outras pessoas. Assim, coisas assim que, cara, é o meu prêmio. É pra isso que eu faço. É por isso. Quando o cara vira pra mim... Essas mensagens que você recebeu são de pessoas que se viram nessa situação. Que de uma certa forma se identificaram com a história. Ou que a gente tá contando a história delas. Sim. Quando o cara vira pra mim e fala, assisti Sintonia e quero sair do crime, e, cara, as tuas cenas estão me ajudando a sair do crime, isso é meu prêmio. Eu criei uma comunidade que é muito cascadura, assim. O pessoal chega alguém... O pessoal tá poucas, assim. Fala, não, vai a merda. Se alguém chega zoando, não, então vai tomar no seu cu você, então. E é todo mundo meio que unido, assim. Vai pra outra live, vai assistir outra coisa. Vai pra outro canto, filho, não é seu espaço. Aí se chega alguém, tipo, oi, tudo bem? Minha primeira vez, é todo mundo, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. É meio que um... Se você é cuzão, você vai tomar. Se você é gente boa, vai todo mundo te abraçar e falar, chega aqui com nós, mano. Vamos ser amigo. E é isso, é você, né, dividir, ter essa divisão. Mano, se
o foda de internet é isso. Que você não conhece todo mundo. E as pessoas, às vezes, vão meter o louco e vão te xingar por motivo nenhum, ou às vezes elas vão te idolatrar e você vai fazer alguma coisa que não agrada a elas e elas vão, mano, se mostrar outra pessoa completamente diferente. E eu acho que a idolatria tem um pouco de culpa nisso. Porque a gente bota as pessoas numa posição, num patamar de tipo, nossa, não, essa pessoa ela nunca vai errar. Ela é perfeita. E aí quando erra, a pessoa, mano, que isso? Aí você vira o cuzão pra ela e ela fica cuzão pra você porque ela começa, mano, você é um boss. E você fala, mano, eu só errei, tá ligado? Eu só cometi um erro. Parece os dois lados de uma mesma moeda, né? Sim. Idolatrar e também desprezar, espizinhar, parece a mesma coisa, né? Eu tenho essa percepção também, eu acho muito ruim essa visão que as pessoas têm do artista, do endeusamento do artista. Porém, quando endeusa o artista morre. Porque ele é humano, tem que ter os dois lados, né? Não é uma coisa... Ele foi assim, ele surgiu muito dessas pesquisas. Olha o livro, cara, que eu trouxe, porra. Você dá uma autografada aí pra nós. Pô, vou autografar aqui pra vocês. Muito legal esse livro, recomendo. Parece um almanaque, assim, muito bem editado, assim, muito legal, umas imagens muito interessantes. E cada história maravilhosa, realmente, que vale a pena a gente conhecer e propagar. Consegui meu autógrafo. Só chamei o cara pra isso, pra ter o autógrafo aqui. E sabe que esse livro ele surgiu do Twitter, né? Foi do Twitter? Foi, porque Conta pra gente. eu um dia sentei na minha casa com o celular e falei, vou contar uma história. Eu achava que fazer thread era coisa de idiota, é verdade. Eu falei isso pro próprio Jack, que é o criador do Twitter, quando eu encontrei ele, tá ligado? Jack Dorsey. É ele mesmo. Você conversou com ele? Conversei com ele, ele veio aqui no Brasil, acho que foi 2019, o pessoal do Twitter me convidou para um evento com ele, outros influenciadores amigos, como o René e tal, gente boa pra caramba. E aí eu tava contando essa história. Falei, cara, achei que escrever uma thread era coisa de idiota, porque que tipo de cara comenta embaixo do próprio comentário, tá ligado? Não faz muito sentido. Mas um dia eu resolvi contar uma história um pouco maior no Twitter 140 caracteres, e falei, deixa eu contar uma história um pouco maior. E eu sou esse cara que tinha o costume de ligar pros amigos quando tava cozinhando, ou falar no WhatsApp e ficar contando histórias que eu tava pesquisando, cara. Tipo, olha, acabei de descobrir isso aqui sobre esse filme. E eu enchia muito o saco deles. Um dia eu sentei e resolvi contar no Twitter e foi a primeira vez que uma thread minha bombou, assim, cara. Tipo, eu fui de 5 mil seguidores que eu tinha na época para 140 que eu tenho hoje por conta dessas histórias. E aí as editoras chegaram, pô, Ale, vamos adaptar isso para literatura. Conversei com algumas editoras, a Panda Books, que foi a que deu match, assim, que produziu essa obra que eu amo, o jeito que eles colocaram o coração deles nessa obra, assim. É muito legal. E é muito bonita e a obra começou a ganhou o mundo. Ela tá no clube de leitura da ONU agora, cara. É mesmo, tá cara? No clube de leitura da ONU e foi comprado pela Prefeitura de São Paulo? Pelo Estado de São Paulo. Pelo Estado de São Tá Paulo? em todas as escolas, cara. Puxa, que vitória, né, cara? Porque assim, você desenterrou uma série de histórias que não foram enterradas por acaso, na verdade, Sim. havia uma intencionalidade de deixar de fora, se desenterrou e ainda conseguiu que ela fosse oficializada pelo próprio Estado de São Paulo. Porra, é um feito incrível. E, assim, e ainda foi finalista do Jabuti, né, cara? Primeiro livro. Meu primeiro livro, cara, que loucura. Tipo, eu que nunca acreditei que... Eu tinha desistido de ser escritor uma época, mano. Tinha desistido porque... não tava dando grana, ninguém queria saber de nada. Eu acho que foi em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Uau! Eu falei, caramba, o mundo vai se abrir pra mim, as editoras vão me querer e não deu porra nenhuma, ninguém queria saber de nada. Ninguém queria saber de você. Aí foi onde eu fui trabalhar com storytelling, roteiro empresarial, só que você fica muito ali atrás das cortinas, sabe? Uhum. O dia que eu comecei a mostrar minha habilidade de contar histórias no Twitter... foi quando esse livro bombou. Uhum. E aí outras pessoas viram que além de contar essas histórias sobre a historiografia, histórias de empoderamento negro e tal, eu também tinha esse lance de fantasia. Porque esse livro ele é de história, o Rastro de Resistência ele é de história, mas a forma com que eu enxergo ele é com o poder do entretenimento. A forma com que eu estou focando para contar uma história é Stephen King... Tolkien, Ariano Suassuna, que eu amo Ariano Suassuna. Então, esses caras que eu tô me inspirando na hora que... A Dona Barbosa, esses caras que eu tô me inspirando na hora que eu tô querendo contar uma história, seja uma história verídica ou seja uma história de ficção.
E aí eu comecei a fazer esse caminho para mostrar para a galera que eu também sou da ficção. E era da ficção científica. Isaac Asimov, H.G. Wells, Star Trek. Eu sou esse cara que gosta dessas coisas. O afrofuturismo, ele surge como uma forma de você conectar as narrativas de ficção científica e de hipertecnologia com a discussão de empoderamento negro, com a ancestralidade, com as culturas que foram silenciadas pela colonização. Faz muito sentido eu que estudava história e era um pesquisador de cultura afro-brasileira, olhar para esse movimento do afrofuturismo e conectar com aquele nerd de ficção científica e falar, caramba, essas histórias estão explodindo na minha cabeça, deixa eu contar para todo mundo um pouco dessa minha ficção afrofuturista. E o senhor? Mas conta pra gente como é que foi esse telefonema aí e o que o Papa Francisco lhe disse. Eu soube depois que o Papa Francisco reserva a tarde, o início da noite do sábado, para telefonar para quem ele quer. O Papa Francisco tem essa liberdade muito grande. Ele pediu que ele quer um aparelho de telefone dele, que ele use, que ele não peça para ninguém fazer ligação. É ele mesmo que liga. Ele mesmo liga para quem ele quer. Uhum. E eu tinha escrito algumas cartas para o Papa. Ele me mandou, inclusive, algum tempo atrás, o solidel dele. Aquele bonezinho, né? Ele me mandou o solidel dele como gesto de carinho à população de rua. Esse solidel está conosco e já ficou na Cracolândia, já foi para todos os lugares onde a população de rua está. E o povo fala que é o bonezinho do Papa. E eu recebi as respostas das cartas, algumas sempre feitas pelos secretários, porque o Papa tem secretários por línguas. Língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, as línguas orientais, porque ele recebe 400 mil cartas por mês. Então, ele tem que ter os secretários todos lá, porque é muita coisa, chega muita coisa para o Papa. E eu escrevi algumas cartas de cunho muito pessoal para ele. E alguém foi portador e, almoçando com ele, falou... do seu trabalho, das suas cartas? Falou das cartas e do meu desejo de que eu não tenho mais expectativa de ir a Roma pela idade, pela artrose, não aguento ficar 11 horas dentro de um avião. E eu falei para ele, numa das cartas, que eu ficaria muito feliz de pelo menos ouvir a voz dele. E aí, naquele dia, era um sábado à tarde, o meu celular tocando e estava sem identificação de chamador. E quando é assim, eu sei que é jornalista, porque é algum jornalista ligando de aparelho corporativo da redação. Aí eu atendi achando que era um jornalista e a voz perguntou, é Padre Júlio? E eu disse, é um jornalista estrangeiro, né? Eu falei, sim. Aí ele disse... Parla italiano ou habla castelhano? Aí eu disse, due. Aí ele disse, sono Papa Francesco. Uau. E aí eu levei um susto, pulei do lugar onde eu estava sentado e disse, santità. E como eu disse, santità, ele continuou falando em italiano. E uma coisa que me surpreendeu muito, que ele me disse, como é o teu dia? E me disse, não desanime. Eu sei das dificuldades pelas quais você passa. Não desanime. As pessoas nunca vão ser descobertas. E aí eu tive a sorte de me cercar de pessoas, porque teve isso. Eu fui fazer faxina na casa de uma pessoa que ela tinha muitos livros. E eu pedi, falei, eu posso ler o seu livro e eu trago na próxima vez que eu vier limpar? E aí eu falava, vou levar esse, esse e esse. E aí eu lia pra caramba, aprendia coisas. Aí o outro... tem uma agência de publicidade. Eu posso ir lá e ver como vocês trabalham? E aí eu fui, aí mostrou, aqui é o departamento tal, aqui faz isso. E aí eu fui aprendendo coisas. E eu brinco muito, eu falo, gente, a cara de pau é essencial você fazer uma coisa na vida. Pau, né? Porque senão, se eu tivesse ido lá, limpado e ido embora, eu tava ainda fazendo só isso. Hoje em dia, você faz faxina ainda? Não. Ainda tem tempo para isso? Ou você está na parte de gestão das... Eu parei no começo da pandemia. Tá. E aí, eu ainda tinha faxinas agendadas, e aí, quando começou a quarentena, eu falei, bom, agora não vou poder. E aí, eu fui direcionando justamente o meu esforço para... Falei, e aí, se acontecer alguma coisa e eu não puder mais voltar? Então, eu fui direcionando os meus esforços para a área das redes sociais.
E foi quando o meu Instagram passou de 30 mil para 300 mil pessoas e eu dei uma surtada. Surtou. Conta pra gente como é que foi isso. Foi muito esquisito. É. Um vídeo viralizou e aí, de repente... E assim, não basta a viralização. Eles chamam de... Como é que é? Seguidores qualificados. Quando vem um monte de gente muito famosa e chique, assim, seguir. Aí, às vezes, eu fico brincando, que eu falo... Eu tenho medo do que eu vou escrever ou falar ou colocar um vídeo lá, sei lá, o Lula tá vendo. O Lula segue você. É muito esquisito. E aí, sei lá, você compartilha uma coisa e você vê lá, Xuxa compartilhou. Aí, mano, como assim? Então, e aí às vezes vem alguém falar, poxa, eu vim porque fulana recomendou você e me mostrou seu perfil. E fulana é uma pessoa famosa, assim, ó. Ela sabe quem eu sou, cara, que doido. E aí eu fui sendo conhecida por muito mais gente e muito mais gente grandona. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu te encontrei foi no aniversário de uma amiga em comum e você lá encontrou a Sara Oliveira também, né, que era da MTV. E ela te reconheceu, né, te chamou pelo nome. Assim. E foi engraçado, eu tava pegando a comanda e ela gritou, oi, Vê! Aí eu só fiz assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ela falou, oi, Vê, é comigo mesmo. Eu olhei em volta pra ver se não era uma outra Vê. Aí ela, ai, eu leio o que você escreve, eu. Meu Deus, eu sou sua fã. É tudo muito engraçado. Eu tô muito cercada de pessoas que eu sempre admirei. E aí me coloca numa posição que eu não posso ficar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Apesar de por dentro tá assim. É estranho me sentir de falar de igual para igual com essas pessoas. Então, jornalistas que eu sempre admirei muito, quando eu sento para conversar com eles, metade da minha cabeça tá gritando, socorro, não fala bosta. E metade tá lá falando com o cara, agindo, fingindo. Que não tá sentindo essas coisas. Tá no call center, né? Peraí, atitude do call center. Meus divertidamente fica tudo confuso quando eu tô trabalhando. Atenção, a gente chama de hard news. Em 2010 eu saí para montar a minha agência. Mas, de novo, mais um desafio, trabalhar por conta própria, tudo maravilhoso, até que em 2015 eu comecei de novo a sentir aquela coceira de fazer algo autoral. Algo que eu pudesse colocar o meu nome, a minha característica, convidar as pessoas que eu gosto. E eu não sabia muito como fazer isso. Comecei a escrever no LinkedIn. E o LinkedIn começou a pensar esses artigos e viralizar por conta própria. Eles tinham ali uma página em que eles viralizavam os artigos de conteudistas. E eu comecei a perceber que eu poderia ter voz não estando numa grande empresa. Eu poderia ser o Mark Tawil, e não o Mark da Jovem Pan, ou da Band News, ou, enfim, de qualquer outra empresa. Aquilo me deu força, e aquilo me deu, acima de tudo, autoconfiança. Porque a gente vai sendo massacrado ao longo dos anos, né? Ou por chefes ruins, ou por empresas ruins, que vão dizendo você não serve, você é inseguro, você isso, você aquilo. Quando eu percebi que eu poderia ter uma voz, e que as pessoas gostavam de mim, não pelo que eu fazia, mas por quem eu era, eu acelerei esse passo. Comecei a escrever mais, comecei a me projetar mais com 42 anos. No final do ano teve uma lista chamada LinkedIn Top Voices e eu fui eleito número 1. Ali a minha vida mudou. Isso foi em 2016. Dezembro de 2016. Foi quando a gente se conheceu, você e eu, lá no ADOS. Por quê? Porque eu comecei a poder ter uma certa projeção que eu nunca tive, e comecei a abraçar causas. ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado, você é conselheiro. Sim. Eu também. A gente se conheceu lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ter projeção e a oportunidade de falar de temas, conhecer pessoas, ser percebido como alguém que tinha algo a dizer, de 2016 para cá. E desde lá, eu fui batendo em portas e eu fui me desafiando e fazendo as minhas correrias para coisas que eu gostava. Com mais projeção, não estou falando mais dinheiro, mais projeção. Você tem oportunidades diferentes, você bate em portas. Você mais sente, influência, né, sim. Com poder para transformar Exato. pessoas, transformar estruturas. Exato. Você tem mais, como se fosse um amplificador, como esse da Philips, está aqui com a gente. E por que você escolheu o LinkedIn? De todas as redes sociais disponíveis, você acabou escolhendo o LinkedIn. Por que você fez essa escolha? É engraçado, porque o LinkedIn era uma espécie de Badu, né? Você recebia, te adicionou no LinkedIn. Você nem sabia o que era, eu não sabia. Anos, né? Não sei quem lá te adicionou no LinkedIn. O que é esse LinkedIn? E aí minha mulher, Elisa, falou, por que você não entra no LinkedIn?
tinha mesmo um fit. Eu gosto desse mundo B2B, mundo empresarial, essa conversa que às vezes o pessoal do Twitter foge, eu gosto, né? Essa conversa de ouvir o coach, de, né, esses quotes, essas frases e tal. Eu sempre gostei. Quando eu comecei a perceber que eu poderia ter uma voz e que essa voz reverberava entre um público que é um público, mais empresa do que um público mais humor, ou um público mais visual, que é a questão do Instagram e do próprio Twitter, eu gostei. E aí eu senti que as conversas que eu tinha, que misturavam um pouco de autoconhecimento, um pouco de vivência, um pouco de humor, mas acima de tudo, uma visão particular que colava, porque as pessoas precisam gostar, né? Senão você prega no deserto. Eu senti que ali poderia ser um lugar meu. E também era um lugar meio oceano azul, assim. Ele não estava no sangue dos tubarões, como em qualquer rede. E eu comecei a meio que navegar entre poucos. Deu certo e eu fui ficando. Eu vim para São Paulo e, enfim, sabendo que queria fazer música, eu já tinha esse projeto, esse Um Corpo no Mundo. Eu comecei a testar as canções antes do disco, fazendo um bar ou outro, um evento ou outro, indo para sarau, fazia algumas casas ali na Vila Madalena, enfim. Então, com a banda super reduzida, porque eu também não tinha dinheiro para pagar muito músico. Então, era eu um trompete ou um baixo, eu um violão, trompete, baixo, ou eu violão e baixo, enfim. 3 ou 2 músicos no máximo. E experimentando essas canções. E colocando também na internet, né? Os vídeos desses shows, desses pocket shows. E fui tendo construindo esse público aqui em São Paulo. Meu primeiro público foram os meus amigos, os amigos que eu conquistei aqui. E depois eu fui, de fato, crescendo esse público e foi crescendo também a demanda por ter um disco, né? As pessoas que me seguiam, na época era Facebook que bombava. Eu sou bem cringe. Enfim, as pessoas começaram a perguntar onde é que eu escuto sua música, você tem CD, você tem disco. E essa demanda, né, me impulsionou, me incentivou a ir correr atrás desse disco. Mas aí, para isso, precisava de dinheiro. Eu consegui fazer um single com o meu primeiro produtor, que foi o Sebastião Notini, trouxe ele para cá, para São Paulo. Consegui um estúdio massa, que é nesse esquema das fábricas de cultura, que é outra coisa maravilhosa que tem aqui em São Paulo. Então, um estúdio super profissional, juntei os músicos parceiros, a gente fez Um Corpo no Mundo single. A Joyce, que é minha amiga pessoal e cineasta e parceira desde esse período, fez o clipe Um Corpo no Mundo, que viralizou na internet. E aí, com toda essa comoção, assim, Chico César compartilhou, eu ganhei não sei quantos seguidores. A viralização do single e do Um Corpo no Mundo, né, desse projeto Um Corpo no Mundo, clipe, single, fez com que eu conseguisse fazer esse catarse com mais segurança, porque eu sabia que ia ter um coro, eu sabia que tinham... Porque foi o público que pediu o disco, né? Sim, tem essa cantora baiana, tem uma coisa ou outra na internet, mas cadê o disco? Então, tinha essa demanda, e eu também fui contemplada no Prêmio Afro, que é um prêmio, acho que nem existe mais, que era patrocinado pela Petrobras, que no montante aí eu consegui fazer a gravação do disco. Trouxe o Cato do Quênia, que hoje ele acabou virando meu produtor desse segundo disco, junto comigo. Mas trouxe o Cato, o Sebastião Notini, que assinou a produção. Os meninos vieram aqui para São Paulo e a gente gravou aqui em São Paulo, e foi uma experiência assim, inesquecível. Assim. De fato, Um Corpo no Mundo foi um portal na minha vida, na minha carreira. Depois de Um Corpo no Mundo, tudo aconteceu. Você botou um corpo no mundo também. Literalmente no mundo, que aí rodei o Brasil inteiro, depois fiz turnê internacional com disco, Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa.